curiosa. E a medicina natural, ela chegou na minha vida no ano de 2014 para 2015, quando eu estudei com Lai Ribeiro, né? E ali se descortinou um mundo onde a gente tem aí a possibilidade de enxergar a medicina como um todo, né? Desfragmentar aquela medicina que é ensinada para a gente, olhar só os pedaços, né? E trazer para um campo onde você olha o indivíduo realmente por completo. Então, aí no meu caminho, eu fui estudando essas áreas mais relacionadas aos tratamentos naturais, né? Estudei naquela época já uma nuancezinha, né, sobre óleos essenciais, medicina chinesa, biofísica quântica, a ortomolecular, nutrologia. E aí a gente vai se especializando, né, naquilo que a gente mais se identifica. E aí eu fui realmente voltando muito para a linha da física quântica. Os óleos essenciais têm bastante a ver com isso, porque trabalha a nossa energia, né, o nosso campo energético. Fui também voltando para a linha da meditação, que também trabalha muito a questão do campo energético, da nossa frequência cerebral, que eu trouxe um pouquinho aqui para dar uma pincelada para vocês. E hoje eu atuo dessa forma, né? Trabalhando o indivíduo como um todo. E aí eu já posso colocar minha apresentação, Ana? Será que eu consigo compartilhar? Eu consigo compartilhar minha apresentação, Ana? Deixa eu ver aqui, gente. Acho que ela não está me ouvindo. Aí, ok. Vocês veem minha apresentação direitinho aí, Ana? Ok, tá jóia. Então, vim aqui hoje falar um pouquinho com vocês a respeito de óleos essenciais, né? E a meditação como estilo de vida. Eu gosto muito de falar que todas as coisas que a gente vai usar, sejam elas, né, a alopatia quando é necessário, quando é muito necessário, né, a gente utiliza, ou quando a gente vai aí ter realmente uma opção que na minha pessoal opinião profissional, opinião sempre é o caminho mais ideal, né? Se há essa possibilidade, são as vias de tratamentos naturais. Então, a gente precisa desenvolver isso como estilo de vida, e não somente como um tratamento assim sintomático, né? Que vai só aliviar aquele sintoma. Então, que tenha um estilo de vida. Com os olhos, é bem legal desenvolver esse estilo de vida, porque a gente pode trazer o autocuidado para o nosso dia a dia, seja no cuidado da pele, do cabelo, né? Seja no cuidado do nosso próprio corpo como um todo. Então, eu sempre convido a desenvolvermos esse estilo de vida. Então, como eu estava falando, essa visão integrativa, ela considera o indivíduo por completo. Então, quando a gente vai atuar numa visão médica que é integrativa, é considerar espírito, mente, emoções, corpo físico. E o legal é que os óleos essenciais, eles atuam em todos esses campos, né? Então, a gente tem aí grandes parceiros, grandes aliados no tratamento, no retorno ao equilíbrio da pessoa de uma forma completa, através dos olhos. Gosto muito dessa frase que é do nosso pai da medicina, né, famoso Hipócrates: faça do seu remédio seu alimento, do seu alimento seu remédio, né? E essa é uma frase que norteia muito o meu trabalho, e por conta disso, eu acho que ela tem tudo a ver com os óleos essenciais, que são realmente aquela concentração mais elevada, né, do nutriente ali, daquela substância que fortalece, que renova a planta quando ela precisa daquele algo a mais, daquela energia mais elevada, né? Então eu acho que tem tudo a ver com essa frase. Acredito aqui que a grande maioria, mas eu só vou dar uma pincelada, né? O olfato, ele está diretamente relacionado ao nosso sistema límbico, então a gente inala o óleo essencial, diretamente ele já vai para o sistema límbico, e o nosso cérebro, por essa conexão olfativa, tem uma grande capacidade de acessar memórias, né? E essas memórias, por isso que é tão legal o uso dos óleos, porque a gente pode utilizar alguns óleos para reconstruir memórias traumáticas. Então, a gente pode pegar aquela informação traumática, substituir por uma informação mais
confortável, mais positiva. Lógico que isso sempre sendo feito de forma terapêutica, em processo, né, de confiança com a pessoa. E através dos olhos a gente pode gravar essa nova informação associada a esse cheiro, né, a esse olfato. E aí, a partir desse momento, todas as vezes que a pessoa entrar em contato, né, e aí a gente vai falar desse poder de associação cerebral, né, a gente vai desencadear uma cascata de emoções, de sensações de liberação hormonal. Eu coloquei esse desenhozinho aí porque os nossos sentidos, eles são canais, né, através dos quais a gente alcança respostas fisiológicas no nosso corpo. O que é essas respostas fisiológicas? É como a gente funciona. A gente tem hormônios, neurotransmissores, vitaminas, sais minerais. Então, quando a gente acessa uma informação, seja através da visão, seja através aqui da inalação, né, da via olfativa, seja através de algo que a gente está ouvindo, que a gente está sentindo, que a gente está ingerindo, a gente vai desencadear um estímulo cerebral que vai fazer com que dispare uma cascata hormonal que pode estar relacionada ao estresse. Por exemplo, se você viu uma coisa chocante, vai disparar uma cascata de estresse. Se você inalou um óleo essencial de tangerina, e acabei de me dar conta que eu vim aqui hoje de tangerina sem querer, você já automaticamente vai sentir aquele cheirinho acolhedor do cítrico, que já desperta as emoções, uma lavanda, e aquilo ali já vai também gerar uma cascata hormonal de equilíbrio do estresse. Então, você faz uma regulação desse estresse que hoje a maioria de nós está muito exposto, principalmente nesse momento agora, né, de grande preocupação do ponto de vista econômico, do ponto de vista de medos, né, de pessoas da nossa família muitas vezes sofrendo, adoentadas. Então, a gente, com o uso dos olhos, ajuda o nosso sistema a desencadear uma forma de equilibrar esse estresse. Então, os olhos, eles atuam em todos os sistemas, eles muitas vezes atuam como hormônios mesmo, né? O gerânio, aí a gente tem o conhecido gerânio, que atua muito na parte de regulação, por exemplo, de ciclos menstruais, ajuda muito no alívio de dores, né, das mulheres, desse ponto de vista. Eles podem atuar como auxiliadores de reações químicas, catalisadores, né, que faz com que a reação aconteça de uma forma mais precisa, mais rápida, mais intensa. E eles também podem atuar regulando outras substâncias dentro do organismo. É muito importante a questão do certificado de pureza, isso eu falo desde sempre, principalmente depois que eu conheci os óleos da Doterra, eu consegui ter um pouco mais de tranquilidade ao prescrever um óleo para um paciente, porque a pureza, né, quando a gente tem uma das linhas que hoje mais se fala, principalmente dentro da medicina integrativa, é o excesso de toxinas que a gente carrega dentro de um corpo quando a gente tem um estilo de alimentação que não é saudável, um estilo de uso de produtos cosméticos que não é saudável, um estilo de uso muitas vezes até de medicamentos que vai gerar uma série de toxinas e essas toxinas vão entupir, né, esses receptores das nossas células, fazendo com que a gente tenha distúrbios do ponto de vista hormonal, do ponto de vista dessa cascata tão importante aí regulatória que a gente está falando, né? Então, quando a gente fala de óleos puros, a gente está falando de óleos que não têm essas toxinas que vão entupir os nossos receptores, né? É lógico que eu coloquei também aqui uma observação, a diferença entre remédio e veneno pode estar na dose, né? Então, se a gente também usar óleo essencial de uma forma indiscriminada, sem um devido conhecimento, cuidado, sem também uma diluição, por exemplo, né, que é indicada aí para você, principalmente quando vai aplicar a nível de pele, né? Então, se a gente não tiver também esses cuidados, o próprio óleo essencial puro também pode agir a nível de receptor, gerando uma toxicidade. Então, é muito importante que tudo que a gente vai fazer, a gente faça com essa consciência. Gosto muito dessa figurinha, eu boto quase todas as minhas apresentações de óleos essenciais, né? Que é uma conversa, um bate-papo aí do cérebro com o coração, né? E aí o cérebro dizendo, você deveria dizer o que sente. E o coração dizendo, você deveria sentir o que diz, né? Então, fiz uma associação hoje aqui
A meditação atua muito, ela atua em todos os níveis do corpo, né? Mente, emoções, corpo físico, espírito, mas ela é bem assim, atua bastante a nível cerebral, né? E os óleos essenciais, eles atuam bastante aí a nível das nossas emoções, né? Então, a associação dessas duas práticas é muito legal, porque ela nos ajuda a gerar uma conversa mais equilibrada entre esses dois tão importantes órgãos do nosso corpo, cérebro e coração. Trouxe aqui um pouquinho da ideia da vibração energética, né? Não sei se todo mundo aqui já conhece um pouco sobre isso, mas eu vou dar também uma pincelada, né? O nosso corpo, ele emana, a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções emanam energia, né? A gente é formado por átomos, esses átomos, eles têm elétrons que estão em constantes saltos e vibração energética. Quando a gente adoece, essa vibração energética vai ficando mais baixa, mais contraída, uma vibração energética aí que pode ser medida no nosso corpo, acima de 60 Hz, megahertz, ela já entra num quadro de adoecimento. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de óleos essenciais, aí como, por exemplo, essa rosa, né, damascena, a gente está falando de um olíbano, de uma lavanda, né, de um alecrim, a gente está falando de substâncias que têm um padrão de vibração energética mais elevada e que podem auxiliar a ser doadores de energia para que as nossas células não adoeçam ou, se adoecerem, vão precisar de muito mais escolhas erradas da nossa parte para adoecerem, porque a gente está, de certa forma, através dos olhos, recebendo uma energia meio que pronta, vamos dizer assim, né? Sem precisar, porque quando a gente se alimenta, a gente passa por um processo de digestão, que lá no final vai produzir energia. Quando a gente está usando um óleo, uma substância ortomolecular, enfim, uma substância já mais pronta, ela já é uma energia mais pronta também, que a gente acessa de uma forma muito mais fácil, até porque a absorção dos óleos essenciais, ela se dá por diversas vias, pela via inalatória, pela via da pele, pela via do intestino, né? Então, a gente tem muita facilidade de trazer a incorporação do óleo essencial para o nosso organismo. E também, quando a gente está falando aí a nível dos óleos, bem relacionados à questão das emoções, né? Que a gente comentou ali no início. E também, quando a gente fala das emoções conectadas ao nosso pensamento, que aí está muito relacionado à nossa mente, a gente também pode trabalhar a nossa energia através da prática de bons sentimentos. Porque quando a gente fala de sentimentos, por exemplo, como vergonha, como culpa, a gente está falando de sentimentos que são muito baixa frequência e vão roubar a nossa energia, nos ajudar a adoecer, enquanto a gente está falando aí de pensamentos como amor, alegria, paz, aceitação, coragem, a gente já está falando de sentimentos, pensamentos que vão nos ajudar a ter mais energia e, por consequência, mais saúde, né? Então, quando a gente entende que trabalhar os nossos pensamentos e trabalhar as nossas emoções pode nos ajudar a ter mais saúde, a meditação e os óleos essenciais são canais bem interessantes para a gente trabalhar isso. Trouxe aqui essa foto para vocês visualizarem e conhecerem um pouquinho dos benefícios da meditação. Nosso foco principal aqui são os olhos, mas a gente também está falando deles associados à meditação, então eu vou só dar uma pincelada rápida dos benefícios da meditação e depois eu já vou trazer isso associado aos óleos essenciais. Então aqui eu trouxe uma fotografia de ressonância magnética, onde vocês veem um cérebro antes de meditar, né, e um cérebro após meditar. Qual é essa diferença? Essa região que vocês veem vermelha, amarela, essa região mais quente, ela significa que está com uma intensa atividade. Geralmente é aquela mente que está muito pensante, né? Que ela está com excesso de produção mental. E quando você entra num processo de meditação, você entra aí para um estado meditativo muito mais relaxado. Daqui a pouquinho eu vou falar com vocês o que os olhos e a meditação fazem no cérebro para ocasionar essa diferença, tá? Então, quando a gente ocasiona essa diferença, o padrão cerebral ele já vem para um estado muito mais calmo. E na hora que a gente coloca esse estado mais calmo, vocês podem ver que são cores mais frias, né?
Ou seja, a gente abaixa um pouco aquela temperatura excessiva do excesso de pensamentos e traz para um campo aonde a pessoa consegue estar num estado mental, emocional e físico com mais clareza, com mais foco, com mais concentração, tá? Então, assim, quando a gente fala de benefícios da meditação, a gente está falando principalmente dessa ação do sistema nervoso central, que faz com que dispare o nosso sistema de equilíbrio do estresse. Então, tanto os óleos essenciais quanto a meditação atuam a nível do sistema nervoso central, gerando o equilíbrio da nossa cascata de estresse, melhora do nosso sistema imunológico, melhora do nosso funcionamento metabólico, né, do corpo como um todo, nosso sistema de neurotransmissores cerebrais, que aí está muito relacionado à serotonina, dopamina, né, que vocês já devem ter ouvido falar que são neurotransmissores do bem-estar, né? Então, quando a gente melhora a produção desses neurotransmissores, a gente se sente mais alegre, mais feliz, mais conectado. Então, são práticas bem interessantes. E aí, por consequência, a gente vai tendo mais qualidade de vida, mais relaxamento do ponto de vista muscular, melhor auxilia na questão da circulação, né? Atua também a nível do cérebro, trazendo pensamentos mais concentrados, mais focados, mais relaxados. Tira pessoas estressadas, como é o meu caso, de um estado de estresse patológico para um estado de estilo de vida muito mais focado, produtivo, concentrado. Então, eu costumo falar assim, que se eu mudei com a meditação, qualquer pessoa pode mudar. Então, essas duas práticas, a meditação e os óleos essenciais, elas atuam no nosso cérebro, modificando o padrão de vibração. Vocês já devem ter ouvido falar do eletroencefalograma, que é aquele aparelhinho que bota aqui os eletrodos, né? E aí a pessoa mede como que está a frequência de onda do cérebro da pessoa. Quando a pessoa tem epilepsia, a frequência de onda está lá muito rápida, né? E ativa. Quando a pessoa está dormindo, a frequência de onda já é mais lenta. Então, essa frequência beta, ela é uma frequência que a gente está usando aqui agora. Eu estou em frequência beta. É uma frequência alerta, uma frequência que está em estado de fala, né? Ela está concentrada com o que está fora, você está ali conectado, né? Hoje, muitas vezes a gente está em uma frequência beta extremamente ansiosa, que é bem comum hoje, a tal da síndrome do pensamento acelerado, excesso de demandas que a gente tem a nível de trabalho, casa, escola, e N coisas que estão ao mesmo tempo, redes sociais. Então, é comum a gente estar hoje em frequência beta, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade de iniciar o sono, por exemplo, porque chega já para dormir nessa frequência, né, muito agitada, ao invés de começar a ter uma prática de reduzir a luz, de fazer uma leitura, de tomar um chazinho, de já inalar um óleozinho essencial para já ir reduzindo, né? Já chega para dormir nessa frequência beta, e aí vai ter insônia, porque vai ficar preocupado com um monte de coisa que está acontecendo, e não os boletos, enfim, N coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, os óleos essenciais e a meditação ajudam o nosso cérebro a vir para esse padrão de onda alfa e teta, né? Que são ondas, frequências de ondas mais lentas, vocês podem ver que elas são ali pelo desenho mais espaçadas, né? E quando a gente vai praticando essa frequência mais espaçada, podem perceber que eu falando aqui em beta, né, no anterior, já era bem mais agitado do que eu estou falando agora. Então, se vocês fecharem os olhos e forem acompanhando essa fala que está acontecendo agora, automaticamente o cérebro de vocês já vai dando uma relaxada, porque a frequência da onda que está sendo emitida através da minha voz é uma frequência mais lenta, mais relaxada, mais pausada. Então, é isso que a meditação e os óleos essenciais fazem com o nosso cérebro. Eles trazem o nosso cérebro para um estado mais relaxado, mais concentrado. Com isso, a gente melhora a nossa cascata de regulação do estresse. E com isso, a gente melhora a nossa saúde. Porque o estresse é um sugador, né? Eu falo que o estresse é uma sanguessuga. Ela gruda lá em você e vai puxando tudo de bom que você tem, né? Coisas boas de pensamento, energia vital, nutrientes, gasta hormônios e vai sugando tudo. Então, quando a gente descobre práticas que ajudam a gente a aliviar o estresse, automaticamente a gente está gerando saúde.
A frequência delta geralmente é a frequência de quando a gente está dormindo mais em sono profundo, né? Eu trouxe aqui, gente, os 6 principais óleos que eu uso para meditação no meu dia a dia, tá? Eu uso muito assim, eu gosto muito de criar os meus próprios blends as sinergias, né? A cada momento do meu dia, conforme eu estiver me sentindo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos práticos de como que eu monto, né? Alguns blends para alguns momentos. Trouxe realmente coisas que são práticas porque eu gosto de coisas práticas. Então, eu gosto muito de fazer os testes, de sentir como isso ressoa no meu corpo, né, na minha mente, nas minhas emoções. Então, a lavanda, para mim, é vida, né? Lavanda faz parte da vida, é como se fosse, eu falo que é uma coisa aveludada, né, a lavanda. Quando a gente gera o hábito de usar a lavanda, né, de forma regular, eu uso em automassagem, eu uso na pele, eu uso inalação, né? Então, quando a gente cria o hábito de usar a lavanda, a gente vai percebendo o quanto a gente vai acolhendo um pouco mais a gente mesmo. Porque a lavanda, ela traz essa coisa do acolhimento, do relaxamento, né? Então, ela tem essa ação potente e relaxante, tanto muscular, cerebral. Existem até trabalhos, né, que mostram a lavanda aí com potenciais semelhantes a medicamentos controlados para insônia, né? Ela é o óleo essencial mais conhecido e utilizado no mundo, né? Lavanda, ou conhecida também como alfazema, né? Aquela plantinha lilás que todo mundo um dia já viu, né? É um óleo mais seguro, de menor toxicidade, muito questão de estresse, ansiedade, tensões nervosas, tem esse efeito relaxante, sedativo, e eu gosto muito de indicar para quadros de bruxismo, né? Então a gente passa nessa região. Eu sou bem sensível, então quando eu passo, né, daquele rolãozinho aqui nessa região, uma passadinha já me deixa capotada, né, de lavanda. E já vai relaxando essa musculatura, fazendo com que muitas vezes você que, né, trava ali os dentes para dormir, tem às vezes até desgaste de arcada dentário, a lavanda pode ser muito auxiliar nesse caso e pode inclusive auxiliar para o sono junto com o processo meditativo, como a gente vai colocar aqui no final. Um outro que eu trouxe é o alecrim, né? Eu amo o alecrim. Ele é um óleo assim que eu tenho experiências muito marcantes com ele. Então eu gosto muito de criar blends com ele quando eu tô assim precisando de foco, de concentração, tô precisando despertar e tô precisando de o que eu chamo de insights, né? De inspirações criativas para eu gerar conteúdo no meu trabalho. Ele é muito bom para essas meditações, quando eu estou num estado mais meditativo criativo, né? Então, ele é aí um estimulante, ele é um revigorante, ele traz uma ação de clareza imediata, né? Então, quando a sua mente está meio turva, meio embotada, não consegue tomar decisões, o alecrim é muito bom para isso. Tem um efeito antioxidante, analgésico, digestivo, né? Ele devolve muitas vezes quadros de energia, cansaço que você está enfrentando, ele devolve essa capacidade de energia, de clareza mental. Como eu falei, é muito indicado para questões de estudos, né? Memória, concentração. E ele é bem também ligado na questão de conexão com os nossos sonhos pessoais, porque ele ajuda na tomada de decisões e na clareza da mente para você tomar essas decisões mais seguras, né? Um outro óleo que eu gosto muito para meditação é o Elevation, que aí ele já é um blend, né, focado aí direcionado dentro das bases das medicinas orientais, né? Ele tem vários ativos, coloquei aqui os principais: lavanda, melissa, sândalo, ylang-ylang, que é maravilhoso para essa parte também mental, né? Salve-esclareia, tangerina, tem vários cítricos, né, junto da composição do ylang-ylang e alguns outros ativos. Então, ele é um óleo bem voltado para essa parte de reduzir o estresse e, ao mesmo tempo, trazer um pouco de elevação do seu pensamento, né? Conexão do seu pensamento dentro de um estado mais meditativo, relaxado, que te possibilite receber informações inspiratórias, né? Então, ele é um revigorante, desperta esse relaxamento, essa sensação de bem-estar.
É bem gostoso, assim, eu uso muito ele na clínica, né? Às vezes o paciente, percebe que o paciente está muito agitado, boto uma gotinha na palma da mão e a gente fica ali inalando, geralmente eu faço junto, e eu percebo o quanto que a face da pessoa já muda, a pessoa às vezes quer ficar lá, né? Inalando o óleo, porque ele realmente ele dá uma ação revigorante muito legal. É bem indicado para a questão de distúrbios de humor e cansaço físico, né? E ele tem essa ação aí de acolhimento, de reconexão com essa energia mais elevada, né, dos nossos pensamentos. Outro óleo que eu amo é o cedro. Eu uso muito cedro, muito mesmo. Ele é um amadeirado, mas ele não é aquele amadeirado com cheiro de mato, né? Que irrita às vezes, para quem não gosta tanto de cheiro de mato. Ele é um amadeirado bem leve, bem adocicado, relaxante. Eu acho ele muito acolhedor também. Dá aquela sensação de. A meditação tem muito a ver com isso, né? Uma meditação, por exemplo, se você faz num casebre, né, numa cabana de madeira, no meio do mato. Então, ele traz um pouco dessa sensação, né, nas notas dele. Ele reduz essa questão do estresse, de irritabilidade, tem essa característica de acolhimento, né, e traz também essa sensação de conexão mais elevada, pensamento mais elevado. Conecta muito a mente com o corpo, porque ele tem assim essa nota da madeira, né? Então ele traz a gente para uma coisa de aterramento, de estar no corpo, e ele conecta essa mente mais elevada, mais conectada, e traz isso para o corpo. Eu uso muito o cedro para a prática de presença, que eu vou falar aqui daqui a pouquinho. Deixa eu só ver a hora. O frankincense, que é o olíbano, né? Que ele ajuda a potencializar os outros óleos. Ele é muito bom para a parte de liberação de pensamentos negativos, medos, situações relacionadas ao passado, porque ele atua muito a nível de fígado, de limpeza do fígado, de fortalecimento do sistema imunológico, que está muito associado ao nosso intestino, né? Então, ele ajuda a liberar essas questões para deixar a sua vida mais fluida. Ele ajuda muito na produção de neurotransmissores, esse que a gente falou do bem-estar, né? Portanto, ele é muito indicado para a pessoa que tem síndrome de pensamento acelerado, distúrbio de atenção, pânico, depressão, ansiedade, né? E ele também ajuda a melhorar essas questões de foco, concentração e fadiga mental. O gerânio é um dos óleos que eu mais amo, né? Ele é maravilhoso, um óleo muito feminino, mas também pode ser utilizado pelos homens, né? Inclusive, eu falo que os homens deveriam mais conhecer, associar, né? Acessar mais e conhecer mais sobre a energia feminina, porque a gente vê muitos homens por aí que não permitem que a sua energia feminina, né, seja, e a gente não está falando aqui de opção sexual, a gente está falando dessa energia mais sutil, de cuidar, que é a energia feminina. A energia masculina é uma energia mais de fazer, de acontecer, né? E tanto nós mulheres quanto os homens possuem essas duas energias. A questão é que muitas vezes elas estão em desequilíbrio, gerando aí uma série de problemas do ponto de vista emocional e de relacionamentos, né? Então, o gerânio, ele é muito bom para essa parte, né, de distúrbios mais relacionados aí para o público feminino, principalmente menopausa, distúrbios menstruais. No campo mental, que é o que a gente está focando aqui, ele ajuda muito na questão da criatividade, trazer os pensamentos mais para o presente, ajuda a liberar algumas das nossas dores do passado, estimula o empoderamento, né, o poder pessoal, a coragem para tomar decisões, atua muito aí a nível daquela cascata do estresse que a gente falou, equilibrando as adrenais, que são as glândulas que regulam o estresse, né? E atua também liberando toxinas a nível de fígado, né? Principalmente toxinas do ponto de vista emocional. A raiva, ela se acumula muito no fígado, raiva, culpa, ressentimento. Então, o gerânio ajuda muito a mobilizar essa energia parada. Então, trouxe aqui um pouquinho das minhas práticas, né? Para sono reparador. Eu amo essa prática, gente. Eu faço praticamente todos os dias, não sempre com esses mesmos óleos, mas esses são os que eu mais costumo usar, né? Eu pego ali mais ou menos uma colher de óleo de coco fracionado, coloco 3 gotinhas de gerânio, lavanda e cedro. Esses são os que eu mais gosto de usar. E aí eu diluo, faço uma massagem. Essa massagem eu passo, principalmente eu passo um pouquinho a nível de rosto aqui, já inalo, né?
E passo também nessa região aqui de trapézio, passo nos pés, porque os pés têm muitos pontos de acupuntura, que é bem importante a gente passar. Dependendo de como eu estou, às vezes também passo muito aqui na região do coração, né, da barriga. A gente sempre vai sentindo, eu gosto muito de sentir o momento, e aí eu indico para mim mesma aquela composição, aquela sinergia que é mais ideal, e eu tiro esse momento para mim. Nesse momento não tem outra coisa, não tem televisão, não tem telefone, não tem nada. É o meu momento comigo mesma, onde eu vou fazer o meu autocuidado com os olhos, né? E aonde eu vou fazer aí a minha inalação com esse próprio olhinho que eu estou usando, terminei, né, de fazer, eu vou fazer a minha inalação e vou entrar para um processo meditativo, que aí eu gosto muito do body scan, para quem não conhece sobre meditação. Depois, não sei de que forma posso passar, Ana, mas tem meu canal no Spotify e tem essa meditação lá. Quem quiser ouvir, é o canal aberto, tá? Tem uma meditação guiada. Essa body scan é uma meditação bem legal para dormir. Ela ajuda a gente a perceber as partes do corpo. E isso traz um relaxamento muito profundo. Então, para quem tem problema de insônia, isso aqui é capotador. Aliviando medos. Então, eu gosto muito, como eu falei, do cedro e do gerânio, principalmente. Coloquei aqui a última composição, cedro e gerânio. Eles atuam muito a nível dos medos que a gente está trazendo de muito tempo, medos que a gente nem conhece, coisas muito ligadas às nossas crenças limitantes, né? Então, esses dois olhos. Lilian, Oi? depois passa os teus contatos para elas poderem te seguir no Instagram e também no Spotify e tudo mais. Tá. O meu Instagram é esse que está aparecendo aqui na apresentação, tá? No final também tem algumas outras informações. E aí depois eu passo então o canal do Spotify, tá? Então aqui, cedro e gerânio ajudam muito a liberar essa coisa que a gente muitas vezes nem sabe que existe, né? Porque eles atuam muito a nível desse sistema de ressentimentos, de emoções travadas, essa coisa que a vida não anda, sabe? Então, eles atuam muito a nível desse campo aí. Gerânio, lavanda ou líbano, eles ajudam aquelas pessoas que têm medo de ser feliz, por incrível que pareça, né? Existem pessoas que têm medo de serem bem-sucedidas, de serem felizes, porque elas estão tão acostumadas com a dor que aí elas têm medo do que seria diferente da dor, né? Elas até têm dificuldade de acreditar que isso é possível, não sentir dor. Então, esses três óleos, eles ajudam bastante. O olíbano aí, ajudando na liberação do fígado, concentração, né? A lavanda no acolhimento, o gerânio na liberação dessas dores, né? O cedro e o olíbano já são óleos mais presentes, né? Eles ajudam nos nossos medos conhecidos, que às vezes a gente não tem, a gente sabe que o medo está lá, mas a gente não tem poder de ação. Então, esses dois óleos podem ajudar nisso. Inalação e uma meditação de visualização de pensamentos. Também tem lá no canal. Essa visualização de pensamentos é meio que você visualizando esse medo indo embora, né? Você conversando com esses pensamentos, buscando entender por que eles estão aí, visualizando eles indo embora e você seguindo a sua vida conforme você deseja, conforme você planeja. Aliviando culpas e tristeza. Eu gosto muito do alecrim, ele tem uma ação desintoxicante, revigorante, junto com o olíbano, ajuda nessa coisa do poder da concentração, do foco, da tomada de decisões. Então, uso muito quando eu quero uma meditação mais criativa e aterramento. O que é isso? Meditação criativa é quando eu quero criar. Por exemplo, eu vou ter uma palestra aqui, igual essa palestra. Eu vou fazer uma meditação criativa. O que eu vou fazer nessa palestra? Né? Então, eu vou pensar racionalmente, vou fazer através da inalação dos olhos, entrar num processo meditativo que possa me gerar inspirações para essa palestra. Né? Práticas de aterramento é quando a gente está com a mente tão lá em cima que a gente está fora do corpo, porque a mente está lá, assim, ó. Bem comum, às vezes, a pessoa está conversando com você. E aí você tá lá olhando para a pessoa, mas você não tá ali, você tá fora. A sua mente tá lá pensando na criança que ainda não tomou banho, tá pensando nos, nossa, fulano ligou para mim de manhã, não consegui ligar, falei que ia retornar, não retornei. Tá pensando no boleto, tá pensando no que ser mês que vem, enfim, tá pensando em zilhões de coisas e não tá aqui presente no corpo para falar com a pessoa. Então, esses olhos eles ajudam você vir para o aterramento, você aterrar no seu corpo, né? Cedro, gerânio e alecrim é uma sinergia que eu gosto bastante para trabalhar o amor próprio e o autoacolhimento, né?
pelas propriedades aí que a gente já falou do cedro e do gerânio, o alecrim para trazer esse poder de ação, né? E o Elevation, que é um óleo que eu gosto muito, que é esse blend já muito completo, eu gosto muito de práticas, para usar ele práticas meditativas, quando eu quero me conectar com a minha essência mais superior, né? Mais conectada ao que eu entendo que é o divino, né? Que é Deus na minha crença, na minha fé, né? Então, isso me ajuda nessa conexão para que eu possa ter inspirações mais elevadas, né? E aí, com esses olhos, eu gosto muito de fazer práticas de presença, que são práticas que me ajudam a perceber o meu corpo e estar no meu corpo, sair desse excesso da mente. Isso é muito indicado quando a gente está com a mente muito agitada, né? Quando a gente está com síndrome de pensamento acelerado. Então, a gente começa a visualizar a nossa mente abaixando, acalmando. A praia é muito boa para isso, eu uso muito a praia para aterrar. E aí a gente volta aqui para o corpo, encaixa no corpo, tô no corpo, eu tô aqui, não posso estar lá em cima só pensando nesse tanto de problema, né? E aqui no corpo é que eu tenho poder para atuar. Então, os olhos ajudam muito a gente a fazer isso. Bem, era isso que eu tinha para dizer. Vou colocar aqui para vocês no chat, tá? As redes sociais. Essa é minha cidade linda, maravilhosa, Vila Velha, Vitória, Terceira Ponte. Convido vocês para virem, já estão mega convidados. Uma delícia a tua palestra. Miriam, estava maravilhoso. Nós vamos querer ouvir mais de ti. Numa próxima, te falar um pouco mais assim, ó, como é que a gente pode meditar, como é que a gente pode se aprofundar. Olha, tava show. Gente, a gente pode ficar escutando a Miriam assim que a gente não cansa, tá? Eu fiz a Imersão. Eu fiz a imersão com ela. Ó, um alecrim aí, ó. Bota um alecrim perto dela, Alexandre. Tô fazendo a segunda. Gente, sensacional. Miriam, muito, muito obrigada. Tava maravilhoso. Eu agradeço o convite, A querida. gente quer saber se a gente pode contar contigo mais algumas vezes. Pode, com certeza. A gente já faz a propaganda quando for a Miriam, vocês chamem todo mundo também. Eu quero dizer para vocês assim, ó, amanhã vai estar imperdível, vai ser com a Mel, vai ser abrindo o kit. Então chamem todas aquelas pessoas que vocês cadastraram esse mês para vir abrir o kit. Ela vai falar sobre todos os olhos, vai explicar para que eles servem, como é que eles auxiliam. Então amanhã vai estar imperdível. A Mel sempre dá show também, assim como a Miriam, como a... Nossa, a Paulinha e a Carla segunda-feira vão estar arrebentando a boca do balão, como elas sempre fazem. A Paulinha hoje fez uma live, a Paulinha tava show, fiquei babando. Então, assim, segunda-feira tem a Paulinha, terça-feira, gente, a Cris Batista vai estar dando uma aula sobre óleos essenciais para o cabelo. A gente vai estar imperdível, chamem todas as amigas de vocês. Na quarta, nós vamos fazer a segunda parte do Cuidando da Pele, porque eu falei dos olhos para usar para coisas normais, mas aí nós vamos falar sobre melasma, rosácea, problemas de pele mesmo. E aí, na quinta, nós vamos ter com a psicóloga Thais Couto, que está aqui conosco. Ela vai estar falando sobre os óleos essenciais das emoções, que também ela dá show. Gente, então assim, ó, todos os dias vai estar imperdível, tá? Convidem as pessoas que vocês conhecem. Eu faço isso todo dia, vocês devem estar recebendo sempre convite meu, né? Porque todo dia. Hoje o WhatsApp mudou, o sistema vai ficar mais difícil de convidar. Vou ter que ver como é que a gente vai fazer. Mas é sempre nesse link, convidem os amigos de vocês. E agora o Alexandre quer dar um recadinho para vocês, tá, gurias? Imperdível as coisas que ele vai falar. Miriam, muito, 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 muito obrigada. Tô mandando o link aqui do Spotify. Combinado. Ótimo. Bom, de novo, obrigada, Miriam. A Miriam fala muito bem, né? A Miriam deixa a gente muito animado quando a gente ouve ela falando e fica super entusiasmado. Pessoal, eu queria usar alguns minutos agora para fazer um convite para vocês, tá? Deixa eu dizer assim, bom, eu vou começar assim uma pequena historinha e vocês vão entender. A gente tem falado daquele livro sobre habilidades, a Ana já contou a história depois, mas deixa eu fazer um convite especial para vocês e pensem bem nesse convite que eu vou fazer para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Só um pouquinho, que às vezes a gente apanha um pouquinho aqui, né? Um minutinho. Pessoal, esse
Eric Worre, sei lá qual é o nome dele, ele tem um livro que é o livro mais assim, é a Bíblia das pessoas, chamam das dicas de multinível. Como você sabe, a Duterra não gosta de ser chamada de pertencer a multinível, porque a Duterra, na verdade, é uma empresa de venda diretas, mas ela tem um multinível na parte de comissão, ela é uma empresa híbrida, mas eles não participam porque a Duterra é uma empresa de bem-estar. Mas algumas dicas são muito valiosas, né? Então, esse cara, ele escreveu um livro chamado GoPro e ele dá dicas, e essas dicas se adaptam perfeitamente para nós, né? Muitas vezes a gente fica pensando em pessoas que têm sucesso nesse modelo de negócio aqui, e aí, deixa eu contar a história então aqui. Bom, na verdade, ler para vocês, né? Fui ao banheiro e na volta encontrei na porta de um dos detentores do maior cheque da empresa. Ele alcançara o que eu queria alcançar. Por fim, perguntei, qual é o segredo? Hoje sei que não existe segredo e ele poderia ter dito isso para mim, mas teve um pouco de compaixão e me deu uma lição importante que serve até hoje. É que as imagens estão cobrindo aqui. Ele disse assim, você está vendo essa sala? Aqui estão cerca de 2.000 pessoas. Fizemos esse evento 3 vezes ao ano. Aqui vai o segredo. No próximo evento, metade dessas pessoas não voltarão, mas a outra metade que voltar estará ganhando o dobro da média de todos os outros da sala. Seu trabalho é estar entre as 1.000 pessoas que voltarão. E está apagado aqui, não consigo ver. E não só isso, no próximo evento, metade dessas 1.000 pessoas não voltará, mas as 500 que voltarem estarão ganhando 4 vezes a média da sala. Isso continua de evento em evento. Se continuar voltando, estará entre as pessoas mais bem pagas na sala e um dia estará falando no palco. Pessoal, na realidade é uma história, claro, motivadora, tal, mas eu vou contar um segredo para vocês. Claro que não adianta apenas a gente participar do evento, né? A gente tem que desenvolver habilidades. Uma das grandes maneiras de desenvolver habilidades é exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje à noite. Olha quanta coisa bacana, quanta informação, instrução a gente teve com a doutora Miriam aqui. E a gente tem feito seguido, muita troca de experiência. Pessoal, deixa eu falar para vocês, você já conhece a nossa história, nós conhecemos a Duterra há uns 7 anos, porque nos apresentaram, e nós achamos, né, como a gente não tem a visão, a gente vai falar do Terra aqui entre nós, a gente não tinha a visão do que era o tamanho da empresa. E quando a gente viu vidrinhos de olhos, parece uma coisa muito simples, e eu e a Ana, quando nós comentamos, né, olha, vamos lá, quando for como nós temos, naquela época nós tínhamos 2 filhas que moravam em Utah, e na realidade a Duterra fica bem entre Salt Lake City e Provo, que é as cidades que mais a gente frequenta, né? E fica bem no meio. E, por acaso, a minha filha estava morando na cidade chamada Pleasant Grove, que é exatamente a cidade onde está a Duterra. Ela morava assim a 2 quadras, né? Então, quando nós fomos visitar nossa filha, nós começamos aí e, de repente, pessoal, é uma cidade pequenininha, tá? Pleasant Grove é uma cidade bem pequena, sei lá, 30.000 habitantes. Mas quando tu entra na via, sai da freeway e entra assim na cidade, vai entrando na avenida, de repente tu vê uns prédios, pessoal, mas assim, ó, um negócio né, de primeiro mundo. Quem já viajou para o exterior, foi sede de uma grande empresa, já deve ter se impressionado muito. Esses prédios da Duterra, pessoal, eles realmente são de cair o queixo. Eles são um dos prédios mais bonitos de Utah que eu já vi, tá? Do estado ali. Eles foram feitos com vidros especiais. São lindos os prédios, pessoal. É um negócio fantástico. Mas, claro, a beleza do prédio não quer dizer necessariamente que a empresa é uma empresa sensacional, etc. e tal. Mas, pessoal, a Duterra é um negócio assim genial, pessoal. É a palavra que eu posso dizer para vocês. Bom, aí nós vimos que a Duterra é um negócio muito grande, muito bonita, muito caprichosa as pessoas. Ano passado, nós já tínhamos ido, a gente vai muito seguido, a gente já visto tem umas épocas que tinha eventos e tal. Ano passado nós fomos, vamos olhar agora com os olhos de quem está fazendo, consultor da Duterra. Ficamos mais impressionados ainda, pessoal. E aí nós fomos no congresso da Duterra, que acontece sempre em setembro nos Estados Unidos.
O evento da Duterra, pessoal, quem já viajou para o exterior conhece os centros de convenções da Europa e Estados Unidos. Eles são muito grandes. Para vocês terem uma ideia, não tem nada parecido no Brasil. O maior centro de exposição que tem no Brasil é o IMB, e assim, é um centro de convenções muito feio, muito mal acabado, não tem ar-condicionado central. É um lixo, tá, pessoal? É horrível, tá? O centro de convenções dos Estados Unidos, eles são, além de serem gigantes, eles são, pessoal, uma estrutura impressionante. E esse evento da Duterra é o maior evento que existe nesse estado de Utah, nos Estados Unidos. Então, o centro de evento, pessoal, ele tem assim uns 2, 3 quilômetros de comprimento, palco, tá? Lotou. Tanto é que na quadra do lado fica o ginásio de basquete lá. O ginásio de basquete do Utah Jazz, ele é... Bom, eu sou gaúcho, vou usar o exemplo gaúcho, o gigantinho, que é o ginásio aqui, se vocês pegarem qualquer maracanãzinho, dá 2 vezes o preço, o tamanho em termos de quantidade de pessoas. E enche tanto o centro de convenção e enche o centro, o ginásio que fica ao lado. Nós estamos falando de 40, 50, 60 mil pessoas, tá? E o que nos impressionou, pessoal, foi o seguinte: chegamos lá na quarta-feira, aí vamos quinta-feira. Aí o dia inteiro, pessoal, lançamento, produtos, cientistas, pesquisadores, médicos, cientistas de outras empresas, o dia inteiro ouvindo só sobre ciência e pesquisas e material. Pessoal, é um negócio assim, impressionante. Por outro lado, pessoal, essa semana eu estava... Bom, eu vou falar, sem fazer onda, sem falar nome. A maior empresa de óleo essencial do Brasil, pessoal, se chama Laszlo, a empresa. E eu acho que é uma empresa bem legal, porque assim, eles fazem o produto deles, grande parte da literatura que nós temos de aromaterapia no Brasil é da editora da Laszlo. Eles têm um centro de treinamento, enfim, um projeto bem bacana, mas, enfim. E aí eu vi a entrevista do dono da Laszlo. O cara deve ter uns 40 e poucos, 50 anos, que faz 20 anos que ele está nesse mercado, e ele contando a história dele. Ele é um mineiro, acho que ele é mineiro, e ele começou, é um autodidata, nunca se formou, não fez nenhuma faculdade, e ele começou a estudar sobre aromaterapia. E é um cara, deve ser muito empreendedor, um cara muito inteligente, que ele fala muito bem, dá para ver que ele conhece bastante de coisa. E ele criou a empresa dele e tem essa empresa Laszlo no Brasil, que hoje é a maior empresa de óleos essenciais. Mas ele, um autodidata, sozinho, montou uma empresa. Pessoal, sem querer menosprezar, na minha intenção não é essa. Mas quando vocês... Nós estamos convidando vocês para o dia 10, 11, 12 agora de setembro, se cadastrarem e assistir esse evento online. Ano passado, nós já tínhamos comprado a passagem para ir, mas tem que comprar passagem, hotel, estadia, deslocamento, estacionamento. Agora, na verdade, nós temos uma promoção, vai ser $25 os 3 dias de evento. Pessoal, vocês vão ter uma noção do que é a Duterra, tá? Por que eu estou comparando isso? A maior empresa nacional comparada com a Duterra, pessoal, desculpa, é assim, eu vou usar uma analogia masculina, desculpem, tá? É que nem pegar o Barcelona, o Real Madrid, esses melhores times do mundo, e comparar com um time de terceira divisão, não tem comparação. Eles têm equipamento, eles têm pesquisadores, têm quem assistir esse evento, por isso que a gente convida vocês a assistirem e convidarem as pessoas que têm interesse, porque olha só a programação, tá, pessoal? Eles vão ter no primeiro dia, vai ter as inscrições na quarta-feira e vai começar na quinta. No primeiro dia, vai ter um painel de cientistas, pesquisadores, que eles vão falar de óleos essenciais e imunidade. Vão mostrar estudos e comprovação científica como o On-Guard ele aumenta e melhora a nossa imunidade, pessoal. Nós estamos falando de pessoas altamente qualificadas, pesquisadores, eles têm parceria com universidades, é assim, coisa muito grande. E assim, ninguém no mundo tem tanto conhecimento de óleos essenciais como esse pessoal que nós vamos ter na convenção, tá? Então, eu vou falar primeiro sobre os óleos essenciais e a imunidade. Pessoal, atualmente, o assunto mais comentado no mundo, fora a pandemia, é a solução da pandemia, que é o quê? A imunidade e a suplementação. Então, nós vamos ter uma aula lá com os experts, os maiores especialistas do mundo, mostrando como funciona e nos dando a parte de comprovação científica, tá?
Depois, nós vamos ter, pessoal, uma outra aula sobre os óleos essenciais, como eles podem usar na nossa epigenética. Vocês sabem que nós nascemos com uma herança genética, né? A nossa herança genética, ele equivale mais ou menos a 30% dos problemas que nós vamos ter, eventual qualidade, enfim. Se meu pai tinha câncer, eu tenho 30% de câncer, enfim. Mas nós temos 70% que nós podemos ajudar a nossa genética. E os óleos essenciais podem ajudar no nosso DNA, pessoal. Então, vai ter também uma aula enorme sobre os óleos essenciais no nosso DNA, com especialistas, com médicos, com profissionais, tá? Então, é sensacional isso, tá? Pessoal, uma outra aula, uma outra parte do evento, acho que vai ser na quinta-feira ainda, vai ser sobre dores e desconforto. Pessoal, quem é que hoje em dia não tem dor e desconforto? Aliás, casa bem com o que a Miriam está falando. A gente precisa meditar para melhorar as dores e desconforto. Então, vai ter aulas sobre Copaíba e o Deep Blue, que são óleos fantásticos para isso. Então, vai ser esmiuçada a parte química desses óleos nesse dia aí. Depois vai ter uma parte bacana, pessoal, para vocês saberem que a Duterra faz isso. A Duterra, ela tem um plano mundial que eles combatem o tráfico humano e o tráfico de crianças. Inclusive, não sei se vocês conhecem aquele ator, ano passado, retrasado ele estava lá, o Hugh Jackman, aquele que fez o Wolverine, a esposa dele vai estar lá porque ela participa também de uma entidade que a Duterra também participa, para prevenir o tráfico de crianças, o tráfico de mulheres. E esse trabalho que a Duterra faz, mantendo as pessoas muitas vezes pobres de terceiro mundo, na Somália, Nepal, vários desses lugares, mantendo as pessoas, dando trabalho, emprego, elas trabalhando com isso, obviamente dá renda a essas pessoas e evita muita coisa. Então vai ter um painel sobre isso. Depois, pessoal, vai ter um painel no sábado sobre Mind and Mood, ou seja, sobre os óleos essenciais e a mente e as emoções, tá, pessoal? De novo, isso tudo, pessoal, com pessoas altamente especializadas. Quem participar desse evento vai entender, por exemplo, que quando a gente fala de ingestão de óleos, e nós vemos muitos aromaterapeutas aqui no Brasil que não conhecem profundamente os óleos, não tem nem o banco de informação deles é muito precário perto do que tem a Duterra, que é a maior empresa do mundo nessa área, a que mais pesquisa, a que mais investe. Então, quando a gente ouve uma pessoa dizer assim, óleo não pode ser ingerido. Não pode ser ingerido se não tiver qualidade. A Duterra tem mais de 8 milhões de usuários que diariamente ingerem os óleos que podem ser ingeridos. Tem uma listinha que não pode, tá, pessoal? Então, a Duterra tem um tremendo banco de dados, tá? Na realidade, nos Estados Unidos, os óleos eles são CPTG, o T aqui no Brasil é testado, lá é terapêutico, tá? Então, pessoal, o meu recado para vocês essa noite, que nós vamos ter daqui a 2 semanas a oportunidade de não só aprender muito, mas para vocês também poderem ver o que é a potência, o que é a qualidade e a quantidade de pesquisadores, cientistas, a parte humana da Duterra. Na realidade, isso aqui é um projeto de vida, tá, pessoal? Porque, na realidade, o que nós estamos propondo para as pessoas é, na realidade, mudar o seu estilo de vida para um estilo de vida mais saudável, mais perto das coisas naturais. Ao mesmo tempo, nós ajudamos pessoas em vários locais do mundo e, ao mesmo tempo, nós somos beneficiados fisicamente, emocionalmente, aprendendo a usar esses produtos. E também, quem quiser fazer disso financeiramente, ter um ganho, é o que a gente sempre conta para vocês. Hoje em dia, a gente tem uma bela renda residual em menos de 2 anos, que nós já poderíamos tranquilamente só viver de Duterra com um conforto muito tranquilo. Então, pessoal, como é que se cadastra para esse evento? Convidem aqueles amigos céticos de vocês que não dizem, não pode fazer isso, porque não sei o quê. Convidem para esse evento, comprem esse evento, passem na televisão de vocês e convidem seus amigos. Vocês vão ficar impressionados e vão ver o que é a potência da Duterra e o profundo conhecimento que a Duterra tem. Se hoje tem alguém não é cadastrado, deve contar. Pessoal, se por acaso nós estamos com 44 pessoas, se alguém aqui não é cadastrado, faz o que a gente sempre faz. Contate a pessoa que convidou vocês,
para ela cadastrar, caso vocês tenham o desejo de aprender mais sobre os óleos. E, pessoal, está na página do Terra, que se alguém tiver alguma dúvida, pode nos contactar, que a gente explica para vocês como se cadastrar. Põe ali o nosso telefone, o nosso WhatsApp direct, né? Para as pessoas que quiserem se cadastrar, basta entrar na página do Terra. Eu acho que até amanhã tem desconto de $5, tá? Vai ser $30, mas vocês podem convidar 4, 5 pessoas e assistir na televisão, no computador, pessoal. É um tremendo do evento. Você, além de aprender muito com as pessoas que mais conhecem no mundo, vocês vão entender uma coisa também, que a do Terra é uma potência. Ou seja, nós somos consultores de uma empresa que ela na área dela ela é a melhor do mundo, ela é a que mais conhece, é que ela mais tem cientistas, pesquisadores, parcerias. Então, isso vocês vão entender que as coisas que nos são ensinadas através do Terra, pessoal, não querendo menosprezar as outras empresas, mas é como eu estava contando para vocês, eles não têm, assim, não tem condição financeira, de estrutura, de logística, de competir com a do Terra, porque a do Terra, simplesmente, como eles fizeram muito bem feito o trabalho, eles são uma gigante, mas não um gigante de tamanho, pessoal, gigante em termos de conhecimento que eles passam, e até gigante na missão que eles têm. E está claro, não é pecado quem é contra, quem aqui não é contra o capitalismo, tudo bem, tem a sua opinião, mas não tem nada de errado também fazer disso um negócio que gere dinheiro para nós, porque nós estamos gerando dinheiro também para milhares de pessoas em volta do mundo e muitas vezes em lugares pobres. Bom, então esse é o meu convite, pessoal, entrar na página do Terra e convidar para o evento que vai se chamar Pursue. Bom, mas na primeira página, digitando doterra.com.br, vai aparecer a página, você pode se cadastrar no evento, vocês vão receber um link e você pode assistir conectando na televisão de vocês e convidando vários amigos. Quem tem o Mac, tem o AirPlay, que passa direto na televisão, a gente faz muito isso aqui, ou conecta o notebook de vocês, o computador, na tela da televisão, fica um baita do evento. Então vão ser 3 dias de evento, pessoal, e vocês vão ficar enlouquecidos com a quantidade, com a qualidade e do conhecimento que vocês vão ter, tá bom, pessoal? Um evento desses, pessoal, quem que já foi a congresso, qualquer congresso hoje, um dia de congresso custa R$1.000 por dia, mais ou menos. Qualquer congresso... De cartão internacional. Explica que precisa que dá para fazer aquele rapidinho no site. Mano, como chega rapidinho no site? Aquele cartão que faz, que a gente passa na nossa maquininha. Cartão digital, vai fazer internacional. Mas aí tem que ver cada banco, cada um tem, aí tem que ver. Estou perguntando se precisa cartão internacional. Precisa cartão internacional. Porque o evento nós estamos pagando em dólar nos Estados Unidos, tá? Tá, pessoal? Então precisa de um cartão internacional, né? Faça uma vaquinha de amigos, alguém que tem um cartão, não tem como pagar em boleto, que não existe boleto nos Estados Unidos, tá? Então por isso tem que ser cartão internacional. Ou cartão pré-pago também vai aceitar, mas cartão que seja pré-pago internacional. Quer falar alguma coisa, né? Tá, pessoal? Então era essa a nossa dica. Eu acho que a Ana colocou nosso telefone aqui. Não, mandei procurar no Telegram, chamar no Telegram. No Telegram. No Telegram a gente dá dica para vocês lá do evento, tá bom? Pessoal, convidem ainda mais amigos 7 de vocês. Você ainda não pode sugerir óleo. Pessoal, de novo, tá tão na moda o óleo o canabidiol, que é o CBD, vocês vão ver que a Copaíba é similar, até melhor e muito mais barato. Enfim, eu não vou adiantar todos os assuntos aqui. Terça-feira a Cris deu uma aula sobre isso. CBD maravilhosa. Quem assistiu está ganhando, porque foi assim show, né? Ela não deu uma aula, deu um show sobre o CBD e o canabidiol, a diferença, né? Então tá, pessoal. Não sei se ficou alguma dúvida, mas um abraço para vocês. Qualquer coisa, nos dão a dica que a gente vai mostrar para vocês como se cadastrar nesse evento. Esperamos vocês amanhã na aula maravilhosa da Mel. Um abraço. Beijo.